de graça e não deixa de ser também um culto de evangelismo, porque é um culto que nós vamos pregar a palavra, evangelizar através da palavra de Deus. Então nessa noite, irmãos, o Senhor ele tem algo para o seu coração. A gente se alimenta de tanta coisa durante o dia, né, irmãos? Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui já se alimentaram no mínimo 3 vezes hoje, né? Ou comeram mais do que isso, não almoço, janta, mas sempre tiveram comendo. E nós precisamos alimentar também a nossa alma da palavra de Deus, irmãos. E no texto que nós lemos aqui, a Bíblia ela é muito clara quando fala desse episódio que já marcou tanto e que marca ainda hoje a minha vida quando eu leio esse texto, irmãos. Diz a Bíblia que Jesus ele andava com 12 discípulos, com ele 13. Então eram 12 obreiros, que nós podemos dizer assim, andavam com Jesus, irmãos, fazendo a obra de Deus. Tem aquele momento, irmãos, isso acontece com toda pessoa, mesmo quem é casado, né, que está do lado da sua esposa, do lado dos seus filhos, tem aquele momento que você precisa se reservar um pouco para ter uma intimidade com Deus. Precisa se reservar um pouco. As pessoas que não são evangélicas tem aquele momento também, não sabem porque estão se reservando, às vezes querem ficar sozinho. Meu irmão, sempre há um momento de intimidade de Deus com o homem. Sempre há um momento em que a pessoa precisa parar, deixar de lado o trabalho, deixar de lado a família um pouco e procurar entrar na presença de Deus para ter um momento de intimidade com Deus. E com Jesus não era diferente. Mas algo que me chama a atenção no início desse texto, irmãos, logo no versículo 22, é que diz que Jesus ordenou os discípulos entrarem no barco. Isso significa que Jesus deu uma ordem. E a ordem de Jesus, ela tem que ser o quê, irmãos? Cumprida. Tem que ser obedecida. E Jesus deu uma ordem aos discípulos e disse: entrem no barco. Os discípulos tinham que entrar, irmãos. Os discípulos estavam sob a ordem de Jesus. Um grande problema que acontece no meio das pessoas, e eu vou falar aqui de igreja, de pessoas de Deus, no meio dos crentes, é não obedecer a ordem de Jesus. Quantas vezes, meu irmão, a gente diz assim: Jesus me mandou ir para tal lugar, sem Jesus ter mandado. E aí que a gente acaba quebrando a cara no modo de falar. Nós temos que ir para onde Jesus nos ordena, irmãos. Temos que ir para onde Jesus nos manda. Tem tanto crente indo para lugar, meu irmão, que Jesus não vai. Então não foi que Jesus que mandou. Porque, meu irmão, o crente ele tem que ir aonde Jesus vai. Aonde Jesus não vai, a gente não pode ir. O que Jesus não faz, a gente não pode fazer. Temos que ter esse entendimento. E a Bíblia diz que Jesus obriga os discípulos a ir no barco e Jesus não vai. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte e se retira para falar com Deus. E naquele momento em que Jesus estava no monte orando, o barco já estava onde, irmãos? No meio do mar. Estava num lugar de perigo. Muitas vezes, irmãos, eu quero que você tenha um entendimento de que o barco aqui é o nosso caminho, é a nossa vida, é onde nós habitamos. Nós hoje estamos em um barco, navegando sobre ondas, que é a nossa vida. Esse mundo é cheio de ondas, cheio de perigos, cheio de ventos, irmãos, cheio de tempestades, cheio de problemas, e nós estamos aí no meio desse mar de problemas chamado mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, mesmo que você olhe do lado e não veja ninguém, talvez os discípulos olhavam e se alegravam um com o outro porque tinha 12, e às vezes há momentos na nossa vida que a gente olha e não vê ninguém, irmãos. Às vezes vemos pessoas, mas não está disposta a nos ajudar, não está conosco também naquele barco. Mas mesmo que você olhe e não veja ninguém, Jesus está tendo o controle do seu barco, meu irmão. Mesmo que você olhe e talvez não veja Jesus no seu barco, mas de onde ele estiver, ele tem o controle do barco. A Bíblia diz, irmãos, que em outro momento Jesus vai com os discípulos pelo mar, dentro do barco, e o barco tem problema. No capítulo 8 de Mateus, a gente está no capítulo 14, no capítulo 8 há um episódio parecido com esse, em que Jesus entra no barco com os discípulos e resolvem ir para o outro lado do mar. E diz a Bíblia que ali houve uma tempestade e Jesus estava no barco. O que é que nós começamos a entender agora, irmãos? Que com Jesus no barco ou fora do barco tem tempestade. Sabia disso? O crente, irmãos, não aceita Jesus para não ter problema, não. Todo mundo tem problema com Jesus ou sem Jesus. Agora há uma diferença. Se Jesus está controlando o teu barco, o problema não vai te vencer, irmãos.
Se Jesus está dentro do seu barco, o problema também não vai te vencer. Porque o nosso Deus tem poder sobre as águas, sobre o mar, sobre o vento. Ele é Deus. E o que tem feito com que a gente às vezes demore a sair do problema, meu irmão, é a falta de confiança em Deus. Quando a nossa confiança aumenta, a nossa vitória também aumenta, se apressa a acontecer. E diz a Bíblia, irmãos, que enquanto Jesus orava, estava ali no monte, o barco começa a ter problema. Os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade, um vendaval. Diz, irmãos, que levantou-se um vento ali e o barco ficou à deriva. O barco quis afundar. Os discípulos, enquanto remavam, tentaram fazer alguma coisa, irmãos, com as suas próprias mãos, tentaram vencer a tempestade. Um remava daqui, outro remava de lá, um ajudava, um queria tirar o barco daquela situação, e chega um momento que eles não puderam fazer mais nada. Assim também é na minha e na sua vida. Quando o problema surge, a primeira intenção nossa é sair daquele problema. A gente toma uma atitude. Às vezes a gente toma um remédio, se é um caso de doença. A gente procura o médico, a gente faz exames. A gente procura a solução para cada problema que a gente tem. Se for financeiro, a gente vai atrás de um emprego. A gente procura vender algo que a gente tem para resolver o problema. Mas tem problema, meu irmão, que chega um momento que a gente não pode fazer mais nada. Eu não sei nessa noite quem é que está enfrentando um problema, que já está percebendo que as forças estão acabando e você não vai poder vencer esse problema. Não se preocupa, meu irmão, porque quando as nossas forças acabam, é aí que entra em ação a força de Deus. E se você crê que existe um Deus essa noite, não importa se você já não pode fazer mais nada, não importa mais se você não tem mais solução, Deus ainda tem a solução para o seu problema. E quando você não pode mais lutar, Jesus luta por você, meu irmão. Glória a Deus. Com Jairo foi assim, igreja. A Bíblia diz que Jairo, me permite sair do texto que eu estou e entrar em outro. A Bíblia diz que um certo homem chamado Jairo, ele tinha uma filha, irmãos, que ele amava como todo pai ama os filhos, mas essa filha adoeceu. Essa filha começou a passar por uma enfermidade. E eu tenho certeza, a Bíblia não diz claramente, mas nesse mesmo texto há uma mulher do fluxo de sangue que a Bíblia fala que ela lutou, vendeu tudo, gastou tudo que tinha. E Jairo não gastou tudo porque era muito rico, mas eu sei que ele fez alguma coisa para curar a sua filha. Mas chegou um momento que ele viu que a medicina não tinha mais solução. Ele viu que ele não podia fazer mais nada pela filha. Então ele resolveu buscar a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Se você ainda não buscou Jesus, mas não tem mais solução para o seu problema, nessa noite Jesus está aqui para você buscar a Ele, meu irmão. Porque o mesmo Jesus que mudou a minha vida, a minha história, que me deu vitória, que deu vitória a essas pessoas, que deu vitória ao irmão Manuel, que mudou a vida dele, é o Jesus que te chama nessa noite para também mudar a sua história. Glória a Jesus. E Jairo foi em busca de Jesus. E diz a Bíblia que ele encontrou Jesus no meio de uma multidão. E sem demora ele falou: Jesus, a minha filha está doente. E a doença dela é para a morte. Então eu vim aqui para o Senhor ir lá em casa para curar a minha filha. E diz a Bíblia que Jesus não fala nada, meu irmão. É outra coisa que eu quero que você coloque no seu pensamento, nessa noite, no seu coração. Há momento que a gente fala com Jesus e Jesus não responde. Sabe por quê? Porque o tempo do homem não é o tempo de Deus. Às vezes você quer para hoje, Jesus quer para amanhã. E não adianta insistir, fazer como menino rabudo com o pai: me dê hoje, se não me der, começa a chorar e se esconder. Não, porque operando Deus ninguém pede. Se a tua bênção é para amanhã, é para amanhã, meu irmão. Se Deus quer fazer amanhã, é amanhã. Se Deus quer fazer daqui a um ano, é daqui a um ano. Por isso que às vezes eu ignoro alguns homens que determinam bênção no tempo para você, meu irmão. A bênção Deus nos deu o poder para determinar, mas o tempo de acontecer é com Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que Jairo clama, pede a Jesus para ele, Jesus não fala nada. E ali, irmãos, eles ainda podiam. Glória a Deus. E ali eles ainda podiam fazer alguma coisa. Ela estava viva. Enquanto está vivo, o ser humano pode fazer alguma coisa. Mas diz a Bíblia, irmãos, que Jairo, por Jesus não ter falado, ele não desistiu. Tem muito crente, irmãos, que vai à igreja pedir algo para Deus, e quando Deus não responde, não dá de imediato, ele desiste de ir. Ele desiste de buscar a Deus. Eu já estou um mês na igreja e não